Anúncios com clique barato. Um mundo de possibilidades onde tem inúmeros clientes que você pode atingir pagando pouco. Isso mesmo, isso chama-se Taboola. E eu vou falar para vocês um pouquinho hoje como funciona essa Native Ads, o que são as Native Ads especificamente e como que você pode utilizar estratégias para faturar ainda mais com o seu negócio digital a partir delas. Se liga nesse vídeo até o final, fica acompanhando que eu vou mostrar para vocês uma série de coisas que a gente faz aqui dentro da nossa empresa que alavancam o nosso negócio todos os dias e potencializa muito as vendas do nossos e-commerce. E por isso, se você ainda não segue o nosso canal, aproveita agora, se inscreve e ativa as notificações para você receber vídeos novos todas as semanas. Vamos lá. Para que eu possa falar para vocês um pouco da estratégia, eu preciso que vocês entendam o que é uma Native Ads. Traduzindo para o português, é um anúncio nativo. Esse tipo de anúncio não se parece especificamente com publicidade. Ele é um anúncio em formato, geralmente de rodapé de site, que ele tende a se camuflar como notícias daquele portal que você está lendo. Por exemplo, quando você está no G1, na R7, na ESPN, e quando você acaba de ler a matéria, ele começa a ter aquelas sugestões do próprio site como outras matérias para você ler. Nesse meio, entre essas sugestões e o final da matéria que você leu, ele começa a aparecer os anúncios nativos. Diferente de anúncios de Google, por exemplo, que são anúncios de publicidade específica de venda, as Native Ads elas tendem a aparecer informações do próprio site, o que gera muito mais credibilidade, uma taxa de clique muito maior, ou seja, um custo por clique mais baixo. Quanto mais gente vê aquele anúncio e interage com ele, mais barato você paga o clique. E isso facilita a nossa vida para atrair topo de funil para o nosso site. O que isso significa? A gente consegue levar muito mais gente pagando menos e aí sim começar a trabalhar esse cliente ao longo do funil de vendas. Vou explicar isso ao longo do vídeo para vocês. Mas vamos lá, falando de Brasil hoje, quais são as principais Native Ads que a gente tem? Se fosse enumerar para vocês hoje em ordem, a principal e a mais forte atualmente é a Taboola. Ela tem hoje um potencial de venda muito grande pela qualidade dos portais que são parceiros e exclusivos da plataforma. Ou seja, como eu falei antes, G1, ESPN, R7, isto é, todos esses portais são portais parceiros e exclusivos da Taboola. Então eles acabam tendo uma abrangência muito grande, um público muito qualificado que leva uma audiência excelente para você fazer anúncios dentro dela. Outra delas é a MGAD, a Outbrain e a All Ads. Esses são os principais hoje e os maiores que tem dentro do Brasil. Existe uma série de outras Native Ads que são menores e que estão iniciando, inclusive projetos aqui no território nacional. Mas se fosse para mim sugerir para vocês hoje, trabalharia com essas que eu citei acima. Por que elas são tão efetivas e às vezes até mesmo melhores que anúncios de rede social? Vamos lá. Vamos supor que você entre todos os dias na ESPN para acompanhar o resultado da NBA que você gosta. Você já conhece aquele site, você já confia naquele portal. Obviamente, as notícias que estão lá para você são notícias de qualidade e que geram credibilidade, concorda? A partir do momento em que você está rodando o scroll do teu mouse ou no teu celular ali acompanhando a notícia, você vai se deparar com um anúncio nativo, que muito se parece com a estrutura do site. Obviamente, o usuário interpreta como se aquilo fosse algo que o próprio site está recomendando para ele ler. Então isso gera uma credibilidade muito grande. Esse é um dos principais pontos que as Native Ads são extremamente efetivas e com um custo barato para que você consiga adquirir novos clientes todos os dias. Outro detalhe é que o algoritmo, com o passar do tempo, e para quem não sabe, o algoritmo é o que vai começar a interpretar padrões. Ele vai ver você, usuário A, você acessa sites de basquete, como eu falei, de cachorro e de moto. Ele vai começar a identificar que você gosta disso e vai começar a te mostrar outros sites e outras matérias e outros anúncios relacionados a isso. Então, o algoritmo, com o passar do tempo, ele vai começar a entender o teu comportamento e te mandar muito mais conteúdo daquilo que realmente faz sentido para você. Ou seja, você vai estar navegando em portais que você confia, que você gosta e, melhor, os teus anúncios que você vai estar fazendo para o público ideal vai começar cada vez mais a aparecer para o público correto, conforme o algoritmo for sendo otimizado com o passar do tempo. Então, isso se torna algo extremamente poderoso e detalhe, quanto mais você gasta dinheiro, mais o algoritmo coleta dados e mais assertivo ele fica com o passar do tempo.
Mas vamos lá, como que isso vai ajudar o teu negócio? Vamos colocar que você é um e-commerce, seja dropshipping ou modelo tradicional, não faz diferença nenhuma. Quando você começa a fazer os seus anúncios, a primeira coisa que você tem que entender é se você está pagando por clique ou por impressão. Na rede social, no caso do Facebook, todo anúncio que você faz, você paga por impressão. A pessoa clicando ou não, você está pagando por aquilo. Na Native Ads, no caso, um exemplo da Taboola, você não paga por impressão, você paga apenas o clique. Ou seja, se você fizer um anúncio, catou a logomarca e ninguém clicar, ainda assim você vai conseguir fazer uma puta divulgação do teu trabalho, porque você não está pagando pela impressão, você está pagando pelo clique. Ou seja, você aparece por um grande universo e você vai pagar apenas as pessoas que clicam dentro do teu anúncio. Obviamente, você tem que aprender a trabalhar os seus anúncios de maneira efetiva. Ou seja, você vai ter que conseguir identificar qual é a maneira real que o cliente vai clicar naquele anúncio e ele seja o cliente potencial. Então, a segmentação de uma Native Ads ela é muito mais feita a partir de um bom criativo, de um bom anúncio que leva as pessoas para o teu site. E então isso começa a gerar muitos novos usuários todos os dias. Outro detalhe, vamos supor que o teu público você não consiga encontrar ele lá no Acre, a partir do Facebook e do Instagram. Mas lá no Acre as pessoas são acostumadas a ler a Isto É, que é um portal grande de qualidade. Vamos colocar que lá no Nordeste a maioria da população não é de classe A, B. Mas as pessoas que leem a Isto É são, ou seja, você tem um público muito mais segmentado e com uma classe AB muito boa para trabalhar. Ou seja, essas pessoas já têm costume de comprar online. Então, o comportamento dos usuários é muito diferente das redes sociais. Inclusive, para vendas, ela é muito melhor. Posso garantir para vocês que as Native Ads, elas vêm para somar o projeto. A gente escuta direto hoje, principalmente do pessoal, quando eles vêm assim dentro da mentoria, ou os próprios alunos, eles perguntam, quando eu começo, qual que é melhor? O Google ou a Taboola? A MGID ou o Facebook? Não existe melhor, existe qual se adapta melhor ao seu público. Então, é importante que você saiba realmente qual das Native Ads, qual vai encaixar melhor com a sua audiência. Agora, se você tem condição real de colocar o investimento um pouquinho em cada uma, junto com a rede social e junto com o Google, eu tenho certeza que você vai maximizar muito os seus resultados. As Native Ads, elas têm um custo por clique muito barato. Ou seja, você vai conseguir pegar uma ampla audiência, trazê-las para dentro do teu site e a partir disso você consegue traçar uma estratégia de funil completa, perseguindo esse cliente que às vezes não comprou de primeira todas as outras plataformas. E isso realmente é o poder do e-commerce. Vou dar um exemplo para vocês. Você entra no Mercado Livre e você digita lá, comprar um tênis, mas você não compra. O que começa a acontecer? Qualquer site, YouTube, aonde você entrar, vai começar a aparecer anúncio daquele tênis e tênis similares àquele que você acessou. Então, essa é a estratégia que a gente utiliza muito com as Native Ads. A gente impacta o cliente e vamos supor que ele, estava na rua, não conseguiu finalizar a compra. Você acaba perseguindo esse cara nas outras plataformas, principalmente no Google. Então, isso é muito bacana porque você paga barato para impactar esse cliente pela primeira vez e persegue esse cara. Outro detalhe é a disseminação de conteúdo e blogs. Você tem hoje campanhas específicas para isso e muito mais barato que em qualquer outra plataforma. Então você consegue gerar valor para sua audiência com esse tipo de estratégia, trazendo muita gente interessada num conteúdo que, obviamente, se você já fez um conteúdo direcionado para o público A, você sabe que ele tem a tendência de comprar o produto A também. Essas estratégias que eu passei para vocês aqui começam a direcionar um pouco do que são as Native Ads, como elas funcionam e como que você pode utilizar elas no seu negócio no dia a dia. É muito importante que você realmente estude cada uma delas antes de entrar a fundo e colocar dinheiro, porque cada uma delas tem uma segmentação de público diferente, seja idade, gênero e principalmente poder aquisitivo. É muito interessante você fazer uma análise completa da sua audiência e depois cruzar com os dados que a Native Ads fornece para você de quem é o público ideal que está dentro daquelas Native Ads. Outro detalhe é que hoje, vamos colocar um exemplo da Taboola, que é a nossa principal parceira hoje, que a gente consegue fazer resultado muito expressivo dentro dela. Cada vez mais ela vem crescendo e ainda é muito baixo a quantidade de usuários que trabalham anunciando dentro dela. Ou seja, a possibilidade de ganho e de escala é muito grande.
porque tem muito pouca gente que anuncia. Então, o momento ideal de você começar a testar e anunciar é agora. Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui um vídeo onde eu ensino você a montar a tua primeira campanha. Caso você nunca tenha trabalhado com a Taboola, eu vou te ensinar o passo a passo do zero, totalmente de graça nesse vídeo que eu mostrei para vocês. E isso vai, com certeza, ajudar vocês a entender um pouco mais desse universo das Native Ads. Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu like. Se você ficou com alguma dúvida, deixa seu comentário aqui abaixo. E principalmente, galera, se inscreve no canal. Isso motiva e me traz aqui cada vez mais com conteúdos novos para vocês. Então, nos vemos semana que vem no vídeo novo e tamo junto, galera.